Uma boa noite, pessoal. Glória a Deus. Essa noite eu queria falar um pouquinho do futuro. Eu não sei quantos, no início do ano, fazem planos, e quantos têm lido as notícias econômicas, políticas, para planejar a sua vida. Quantos fazem isso aqui? Quantos planejam sua vida em função, mais ou menos, do que os prognósticos econômicos? Essas luzes aqui não pode diminuir um pouquinho, não, né? Estão vindo aqui no meu rosto. Quantos aqui fazem isso? Não? Glória a Deus. Porque os prognósticos econômicos para 2022, obrigado, falam de inflação, desemprego, e eu creio que essas notícias, acabam abalando muitos cristãos. O mundo, com certeza, ele anda 100% baseado nessas informações. Eu me lembro que no ano de 94, 95, eu trabalhava para uma empresa que, quando eu cheguei na empresa, a sua média de produção eram 500 toneladas por mês de um determinado produto. E, passado 3, 4 anos, nós já estávamos na faixa de 2.000 toneladas. Fruto de um trabalho de estruturação, ganhar confiança de novos clientes, e um jornal do comércio, e toda a economia estava indo muito mal. E então o Jornal do Comércio pediu uma entrevista com a diretoria então me escolheu para dar essa entrevista. Eu tinha 4 anos de convertido, praticamente eu entrei 1 ano depois da minha conversão nessa empresa, e eu falava muitas coisas sem base bíblica. Só depois, hoje, por exemplo, estudando a palavra para ministrar aqui, eu falei, puxa vida, não era tanta bobagem que eu falei. Porque o jornalista me perguntou, o que está acontecendo nessa empresa? Como é que você explica esse crescimento? Numa época que toda a tendência da economia está sendo de queda. E eu respondi que a gente não trabalhava em função das projeções de Brasília. Cara, vocês imaginem que aquilo foi estampado no jornal, com letras garrafais, a minha foto ali, com o gerente administrativo que estava comigo, e a diretoria vem em cima de mim, Sérgio, como é que você fala um negócio desse? Eu falei, cara, eu falei porque é a realidade. Quantas vezes aqui nós sentamos para fazer planos em função do que é noticiado lá pelo ministro da Economia? Nunca fizemos isso. Pois é, mas você não podia falar isso, olha aí, o negócio vai chamar a atenção aqui da empresa. Enfim, meus irmãos. Só que hoje eu queria dizer para vocês que realmente os prognósticos 2022, até o Senhor Jesus voltar, segundo a palavra de Deus, é de aumento da injustiça, aumento da iniquidade. E, claro, aonde há injustiça, não pode haver abundância, prosperidade. Porém, existem promessas na palavra de Deus. Vocês sabem que no Egito teve um período que teve muitas pragas, naquela história da libertação do povo. E vocês sabem que o povo de Israel
seus animais, suas plantações, foram sempre preservadas. Então, eu creio que nós devemos, e é isso que eu gostaria de começar conversando com vocês, considerar o que as Escrituras falam em termos do nosso futuro, da prosperidade, daquilo que a segurança, aonde deve estar a segurança daquilo que nós fazemos ou plantamos. Gálatas 6, de 7 a 8, diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu vou fazer aquilo que o Norberto fez, porque eu entendo, é uma preocupação de todo pregador, saber se quando o pessoal chegar no estacionamento, eles ainda lembram do que foi falado. E eu me lembro de muita coisa que o Norberto falou, porque eu li as Escrituras. Então, eu gostaria que vocês lessem essa Escritura e depois eu comento. 1, 2, 3. Aonde que está escrito aí que você deve considerar as projeções do governo civil? O que eu entendo dessa Escritura é o seguinte: pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, quem semeia para a sua carne. O que tem na sua carne? Na sua carne, na minha carne, tem desejos. Então, quem semear, cujo coração estiver focado nos desejos da carne, nos desejos dos olhos e da soberba da vida, né, da altivez, dos pensamentos, da carne, ou seja, da satisfação desses desejos, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, o Espírito, qual é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida? Revelar a vontade de Deus, revelar o coração de Deus. Então, quem semeia, quem busca no Espírito, para o Espírito, a revelação da vontade de Deus, servir ao próximo em amor, como a minha irmã acabou de falar aqui agora. Do Espírito colherá a vida eterna. Então, meus irmãos, a vida em abundância, ou a prosperidade na colheita, está relacionado a como o nosso trabalho, o nosso coração, a nossa mente está alinhada com a vontade de Deus, com o coração de Deus, com os planos de Deus. Lucas 6,38 diz assim, por exemplo: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Então, aqui nós temos um princípio que quebra todas as leis econômicas, todos os paradigmas econômicos. Cada dia que a iniquidade, a injustiça aumentar, nós teremos mais oportunidades de praticar esta lei. E os nossos celeiros vão ficar cada dia mais cheios.
Então, a prática deste princípio, então, conhecer princípios da palavra de Deus é o segredo para a prosperidade, para a vida em abundância. Então, a pergunta, que precisa de novos tempos difíceis, que precisa estar em nossas mentes é: aonde está o valor do que estamos construindo? Aonde está o valor no que estamos construindo? Essa é a pergunta dos novos desse tempo, dessa estação que nós estamos vivendo. E a resposta a essa pergunta se dá com outra pergunta: o quanto o nosso coração está alinhado com a vontade, com o tempo, com os princípios e valores de Deus. Quando alguém que falava alguma coisa para Jesus, ele falava: ainda não é o tempo. Jesus, ele tinha uma comunhão tão perfeita, e é o que nós precisamos buscar para saber quando agir, como agir. O quando é o Espírito Santo que revela. É o sinal verde para você botar a marcha e passar. O como é de acordo com os princípios e valores. Então, 1 Coríntios 3,8, 16, ele diz que tudo que fazemos será julgado. E nós, ou seja, todo o nosso trabalho, tudo que nós estamos construindo será julgado. E eu também queria ler isso com vocês. 1 Coríntios 3,8. Agora eu deixo com vocês. Então, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto. Ninguém pode colocar outro princípio, outro valor, além daqueles que já estão definidos na palavra de Deus. O fundamento que já está posto é o que já está na palavra. A questão é conhecer e usar. Se você vai construir a sua casa, já existe um projeto feito pelo projetista que ele definiu a bitola do vergalhão, a quantidade de vergalhões, para que esta casa não caia. E assim é tudo aquilo que nós construirmos. Nós temos que seguir o projeto, as especificações do arquiteto, nosso Deus e Pai. Então, e se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. A minha irmã também estava se referindo aqui. Quem aqui anseia pela volta de Jesus? Só que a volta de Jesus vai ser um dia terrível, a Bíblia fala. Porque é um dia de revelação do que há
do valor do que cada um de nós construímos. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra. O que é qualidade, meus irmãos? Qualidade é o atendimento de uma expectativa de quem compra, de quem necessita alguma coisa. E Deus tem uma expectativa. Então, uma obra de qualidade é uma obra que atende à expectativa do nosso Deus. Não é o que quando eu vou botar um produto no mercado, eu não desenho um produto, eu não fabrico um produto de acordo com o que eu acho que o meu cliente quer. A primeira coisa que se faz é fazer uma pesquisa e conhecer qual é a necessidade do meu cliente. E aí eu faço um produto ou um serviço que vai se encontrar com essa necessidade, e aí dá tudo certo. Senão o produto vai ficar na prateleira. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para este tempo. Continuando. 15 a 16. 14 a 16. 1, 2, 3, vamos lá. Se o que alguém construir permanecer, o que quando nós deixarmos essa terra for para um caixão, o que permanece? O nosso caráter, permanece o amor que nós amamos outras pessoas, permanece as oportunidades que nós aproveitamos para falar do amor, pregar o evangelho da salvação. Tudo isso está escrito no livro da vida. Permanece geração de emprego. Quantos aqui acreditam que gerar emprego é uma obra que permanece? Sabe por quê? Leia quando você chegar em casa, medite em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 em seguinte. Fala, se referindo a Jesus, de um nobre que era dono de uma vinha, e ele saiu de manhã cedo, de madrugada, para contratar trabalhadores. Ele contratou a quantidade de trabalhadores que ele precisava. Porém, esse homem saiu, toda hora ele passava pela praça. Quem é de cidade do interior sabe que o pessoal fica ali na praça, quem está sem o que fazer. Ele passava pela praça, e aí ele via que tinha gente parada, ele falava, ei, vocês não querem ir para a vinha? Aí ele levava. Até que chegou, vamos supor que a hora de terminar o expediente fosse 5 horas da tarde, 4 horas da tarde ele foi lá, passou, ainda tinha gente desempregada. Ele botou dentro do carro e levou para a vinha. E na hora de pagar, e aí é uma questão que dá um nó na nossa cabeça, porque ele pagou igual a todos. Questão de ética de Deus, valor de Deus, coisa que nós precisamos de muita comunhão para entender. Então, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, meus irmãos, por exemplo, acumular riqueza e não fazer nada com essa riqueza. Outro dia eu estava comentando sobre um advogado que eu conheci nos anos, 88, o Sérgio Tavares conhece, talvez o Rodrigo, não vou citar nome aqui, fiquei sabendo que ele faleceu.
Esse homem, ele tinha na Barra da Tijuca umas 20 coberturas. Uma vez eu tive um problema com a cooperativa, que eu precisava de um documento, e eu sabia que ele tinha trâmite lá na junta comercial, que ele era o presidente na época da junta comercial. Eu caí na bobagem de falar para ele se ele podia me ajudar a tirar aquele documento. Estava demorando muito. Aí ele foi lá, deu uns telefones, daqui a pouco ele chega para mim, ele fala para mim, vai custar R$10.000. Meus irmãos, o cara tinha, vocês não imaginem, uma riqueza monstruosa, o cara estava querendo tirar de mim, que era um mero mensageiro lá da empresa que eu fazia serviço, prestava lá, né? R$10.000, simplesmente para agilizar a saída de um documento. Então, ou seja, era impressionante como o mamon, o dinheiro, domina a cabeça dessas pessoas. E isso vai ter um preço. Isso tem um preço. São atitudes que esfriam o amor. Eu fiquei escandalizado. Eu falei, não, pode deixar. Nós não temos esse dinheiro para lhe dar. Se eu que sou assim, cheio ainda de falhas, imagina o Espírito Santo. Então, onde está o valor do que estamos construindo na família, no negócio, na profissão, no nosso ministério? Aonde está o valor? João 15:16, ele fala, ele se refere, Jesus aqui falando, vamos ler, meus irmãos, 1, 2, 3. Então, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem. Ir aonde? Aqui, segunda-feira, alguns vão para... Vamos imaginar que nós estamos em março, não tem férias. Alguns vão para a escola, outros vão para o ginásio fazer ginástica, outros vão para um clube jogar futebol, outros vão para o seu ambiente de trabalho. Todos têm uma casa, uma família, vizinhos. É esse irem. Mas eu vos escolhi para irem em toda a área onde você tem alguma influência. Só que para você ter influência, você precisa ter um testemunho vivo. As pessoas precisam olhar para nós e falar, puxa vida, eu quero copiar alguma coisa na vida desse camarada. Então, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Fruto que permaneça é um trabalho, uma ação, algo que faz bem ao próximo, a quem recebe o trabalho das nossas mãos, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha o poder que há nessa atitude. Então, qual é o pré-requisito para nós produzirmos frutos, sermos um bom testemunho, para as pessoas glorificarem a Deus através das nossas ações, das nossas palavras? É que nós tenhamos uma mente renovada, forjada, ajustada pela palavra, pelos princípios, pelos valores de Deus. Assim como o ferreiro de uma barra sem forma, ele faz uma enxada, ele faz um facão,
Nossa mente precisa ser forjada pela palavra de Deus. Então a pergunta é o seguinte: para que nós tenhamos, né, uma mente produtiva, onde está o valor dos nossos pensamentos? O que há no nosso coração e na nossa mente? Vamos ler Filipenses 4, de 6 a 8, que nos chama bem a atenção, descreve bem essa questão do cuidado que nós temos que ter com a nossa mente. Diz assim, 1, 2, 3. Não, espera aí, só um minutinho. Segura aí um pouco. Então, não andem ansiosos. Volta um slide, isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por favor, não andem ansiosos com as projeções, com as notícias de Covid. Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, durante esses últimos 10 dias, que eu comecei a ouvir notícias de Covid, né? Eu ia nas estatísticas e estava zerado. Aí disseram que entrou um hacker lá, né? Aí quando as coisas começam a entrar em controle, daqui a pouco vai vir um terror. As notícias são fabricadas, são jogadas na nossa mente quando interessa. A notícia que eu tenho agora é que os hospitais estão lotados. Eu tenho uma sobrinha que vinha de São Paulo e ela teve que adiar, porque ela não tem... os plantões dela estão todos tomados, ninguém quer ceder o tempo para ela vir, é um evento da família, que vai ter esse domingo agora. Então, não ande ansioso por coisa alguma, projeções econômicas, qualquer coisa desse tipo. Mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, ou seja, o fruto disso, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, para que nós possamos viver a realidade. E a realidade não é o que o mundo quer nos vender, a realidade é o que Deus já planejou e tem para nós. Ninguém aqui nesse mundo, nenhum homem conhece a realidade. Somente Deus conhece a realidade. Agora, o próximo. 1, 2, 3. Qual é o valor dos nossos pensamentos? Aonde está o valor dos nossos pensamentos? Próximo. Aonde está o valor? Próximo slide. Aonde está o valor de nossas palavras? Mateus 12:34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ah, desculpa. Não, mas isso estava no coração. Estava escondido lá. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra imoral saia da boca de vocês.
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que é conceder graça ao que alguém ouve? É que faça bem. Podemos aqui pedir perdão a Deus por todas as palavras que, mesmo nos momentos de estresse, nós falamos que não edificaram. Perdão, Senhor. Fala, perdão, Senhor. Então, o que estamos construindo com nossas palavras? Timóteo 3, de 5 a 10, ele faz uma descrição tremenda sobre essa questão que nós estamos falando agora. Diz assim, semelhantemente, 1, 2, 3, vamos lá. Então, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, como mais se vangloria de grandes coisas. Quando se ouvir, eu fiz, quando você falar, eu fiz, dá uma catucada em você assim, fala, opa, nós fizemos, nem que seja você o Espírito Santo, você e Jesus. Mas nós não fazemos nada por nós mesmos. Jesus não fazia nada por ele mesmo. Então a palavra eu fiz tem que ser abolida do nosso vocabulário. É nós. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Alguém joga, está passando de carro, joga um cigarro aceso e uma mata inteira pega fogo. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, fofoca, difamação, destrói pessoas, grupos, equipes, governo. O que mais nosso governo está enfrentando dificuldade é difamação. Milhões são perdidos, jogados fora, porque alguém lança uma difamação na notícia. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Fofoca, difamação é uma obra do diabo. Por isso, quando você tiver toda a razão, quantas vezes aconteceu comigo, tiver, puxa vida, toda a razão para falar, não fale, porque você vai estar fazendo o jogo do diabo. Tiago 3, de 9 a 10, mostra o poder das palavras para abençoar e amaldiçoar. Vamos lá. Tiago 3, de 9 a 10. Tiago 3, de 9 a 10. 1, 2, 3. Então, há poder sim na nossa boca de destruir pessoas. Quantos psicólogos vão dar testemunho de
pessoas que foram fazer tratamento e lá, quem faz SOSO também já viu esse testemunho, lá os seus pais ou o seu amiguinho lá na escola sofreu um bullying, ouviu uma palavra, aquela palavra marcou ela, como se fosse uma impressão digital. E ela até hoje ela tem sequelas nas suas atitudes devido a uma palavra que ela ouviu, que amaldiçoou ela. Você é muito pequeno, você é muito feio, você é muito gordo. Cristão jamais pode servir para amaldiçoar. Mas Paulo aí ele fala, com a língua bem dizemos, ele está se referindo a que nós muitas vezes fazemos isso. Essa carta não foi escrita para o mundo. Então, finalmente, lembremos sempre de 1 Coríntios 10, 26. Quando formos usar os nossos recursos. Diz assim, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Meus irmãos, nada pertence a nós. Esse corpo não me pertence. Esses meus pensamentos não me pertencem. Eu não tenho o direito de fazer com o meu corpo o que eu quero. Essa é a grande luta que todo homem ou mulher, às vezes, ele tem. Tudo pertence a Deus e deve ser usado segundo a sua vontade. Nós somos simplesmente mordomos de Deus. Um mordomo, ele administra. Desculpa, irmão. O mordomo, ele simplesmente administra aquilo que pertence ao seu senhor. José foi um mordomo. Nós somos mordomos de tudo que pertence a Deus. Então, a pergunta que cabe a todos nós, onde está o valor no uso dos recursos que Deus nos emprestou? Então, meus irmãos, vamos para a conclusão. 2022 está nas nossas mãos para ser uma bênção ou uma maldição. Depende de quê? Do que nós plantamos e como nós plantamos. O valor da nossa vida está relacionado com o que há no coração, com o valor do que pensamos, com as palavras que nós dizemos, e se o que estamos construindo está alinhado com a vontade, com o tempo, com os princípios e com os valores de Deus. Vamos lá? Você podia repetir para mim? O valor. Amém. Então, frutos que permanecem, finalmente, são frutos que chegam à eternidade. E eu digo para vocês, investamos todos nós no nosso caráter, investamos todos nós em pregar o Evangelho a todo tempo e fora de tempo, e a discipular pessoas em toda a nossa esfera de atuação. E eu queria com vocês fazer uma oração final, que foi uma oração, uma parte da oração de Moisés, que está no Salmos 90, 12. Eu queria que você lesse isso antes. 1, 2, 3.
Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço, ó Pai, ensina-nos, vem Espírito Santo, vem nos guiar em tudo que fazemos, para que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus, Pai. Para que tudo que nós construamos, Senhor, tenha valor, Pai. Esteja cheio do Teu amor, Senhor. Que nós sejamos uma expressão do Seu amor aqui na terra, Pai. Mas para isso nós precisamos, como nós vimos, Senhor, avaliar a cada dia, a cada momento, tudo que nós fazemos. E para isso nós precisamos, Espírito Santo, do Teu favor, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, para que a nossa vida seja de paz, de alegria, seja cheio do amor, para que nós possamos dividir esse amor com o próximo. Tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que não pertence ao Teu reino. Perdoa nossos pecados, Senhor, na aplicação dos nossos recursos. Perdoa nossos pecados no uso da nossa palavra, de palavras indevidas. Perdoa, Senhor, o pecado dos nossos pensamentos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a construir nossa vida, de modo que no grande dia ela tenha valor, e aqui na terra nós experimentemos o benefício, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim, Pai, que eu abençoo em nome de Jesus a todos que estão em casa, Pai. Eu abençoo a todos os irmãos que aqui estão presentes, Pai. E eu te peço um favor sobre a minha vida, sobre a minha esposa, meus filhos, Pai. Ó Senhor amado, que a Tua graça e o Teu amor nunca se aparte de nós, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidar o grupo de louvor para nós cantarmos aquela música, a última música que foi cantada, mas eu queria que nós ouvíssemos a voz da congregação. Então, se o volume pudesse ser ajustado, se mesmo estando de máscara, nós temos poucos hoje aqui, mas se você puder expressar com todo o seu pulmão, falar a Deus presente aqui. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Os meus dias contados e escritos em Teu livro,
sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que ouro, prata, mais que a mim. Os teus olhos